Muito bem, nós vamos falar sobre síndrome pós-pólio, que vocês sabem que é uma ocorrência do fluxo da poliomielite, ou seja, quem teve poliomielite pode apresentar essa síndrome pós-pólio. Há uma afetação pela virose na fase aguda, que é quando aconteceu na infância, a infecção pelo vírus da poliomielite. Então, essa infecção aguda afeta os neurônios motores inferiores. E esses neurônios são afetados na medula espinhal. Muito bem. O que acontece? A partir de 15 anos, a 40 anos, 35 anos, começa a haver novamente um comprometimento da musculatura e do estado geral, por conta de que há uma recidiva de desgaste. Eu não sei se eu chamaria de recidiva, mas há uma consequência, presumidamente, por um desgaste dos neurônios. Cerca de 70% das pessoas que tiveram poliomielite pode ter essa problemática. Mas, enfim, esse é um padrão conhecido. Eu quero passar para vocês as minhas reflexões sobre esse assunto, porque a pessoa ela chega numa idade, vamos dizer assim, com expectativa de vida, com vontade de fazer, de realizar, e começam esses sintomas que atrapalham e incomodam a vida da pessoa, não é? Por que isso está acontecendo? O que fazer? Não é? O progresso da medicina. Por onde a medicina poderia progredir para que possa se tratar ou evitar essa problemática? Eu acho que há terrenos que a medicina precisa de desenvolver. Veja, os nossos neurônios são fortemente impactados por nossas intencionalidades, por nossa emocionalidade, por questões que envolvem a essência íntima nossa, a nossa psicodinâmica, vamos dizer assim. A prova disso, vamos dizer, é que uma criança, para ela se desenvolver, ela precisa de atenção, ela precisa de atividade lúdica, ela precisa de afeto, porque senão ela não mieliniza os neurônios, os axônios neuronais. A mielinização se dá por um conjunto de células, chamadas células de Schwann, que abraçam o axônio do neurônio. Isso acontece sob estímulo. Se não houver o estímulo, não há mielinização das áreas cerebrais. Para onde eu estou querendo chegar? Que muitos desses estímulos são estímulos psíquicos. Por isso que, quando não há os estímulos, disse que há um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, existe uma relação intensa entre o psiquismo, vamos dizer assim, as expressões da alma. Psique quer dizer alma do grego, são as expressões da alma que se projetam sobre o corpo. E as funções motoras são intrinsecamente ligadas, não é? A pessoa está deprimida, melancólica, ou ela está desanimada, psiquicamente, o organismo normal, ela arca a coluna. A gente traduz pelas funções motoras a mímica facial, não é verdade? Então, o rendimento do atleta, que ele não passou bons dias, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua vida de relações, isso reflete ali na atividade atlética dele. Ou, às vezes, vamos dizer assim, a falta de propósito, por exemplo, pode levar uma pessoa a ter um cansaço de manhã cedo, porque não tem motivação. A motivação envolve muito a questão da função motora. Eu me questionaria aqui com você, para você pensar junto comigo, se a medicina não deveria, além de se aplicar na descoberta de medicamentos e vacinas, entender melhor como é que é a relação psicossomática, a relação entre a nossa psicodinâmica e sobretudo, os neurônios, que são intrinsecamente ligados ao sistema imunitário, porque
no sistema nervoso central, a circulação sanguínea, ela não entra em contato direto com o neurônio, ela é intermediada pelas chamadas células da glia. Então tem a micróglia, a macróglia. As células da glia, elas são células do sistema imunológico, vamos dizer assim, residentes no sistema nervoso. A micróglia, por exemplo, é uma célula que é um macrófago residente do sistema nervoso. É uma célula que ela reage do ponto de vista inflamatório e deve estar implicada não só na questão da poliomielite, mas também na questão, vamos dizer assim, de variadas doenças, quando afeta o sistema nervoso central, que são o Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica, e por que não também haveria uma atividade intensa da micróglia na síndrome pós-pólio. Eu acho que merece pesquisa sobre esse aspecto. Por quê? Porque eu já vi, por exemplo, em conversas minhas com colegas da Universidade de Harvard, no Departamento de Doenças Neurológicas ligadas ao Birmingham Hospital, ensaios com, vamos dizer assim, terapêuticas que ativam leucócitos, que migrando para a área central inibem a atividade da micróglia. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo assim, existe um terreno da medicina para ser pesquisado e ser entendido. Isso precisa fluir. Mas existe também um outro lado, que é o seguinte: se o estresse, se as nossas irritações, se o vazio no peito, se as nossas mágoas, elas afetam a nossa saúde, altera a pressão arterial, pessoa nervosa aumenta a pressão arterial, afeta o sistema imunitário. Qual é que é a atividade psíquica que nós possamos gerar que seja restauradora da atividade celular? Então, por exemplo, conhecidamente hoje a medicina de estilo de vida tem estudado a meditação, ou mindfulness, ou padrões de meditação. São expressões psíquicas ou expressões da alma que trazem um bem-estar, impactam a saúde física, inclusive. Então eu imagino que deva haver alguma rota de postura psíquica ou espiritual, que espiritual é uma dimensão reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e na nossa vida a gente percebe, não precisa a Organização Mundial de Saúde, vamos dizer assim, dizer que existe a dimensão espiritual, porque isso nós vivemos, cada um nas suas crenças, no seu estilo, na sua busca. E qual é que é a postura e o quanto que essa força interior nossa, que vem da alma, pode impactar as nossas células? Será que, vamos dizer assim, da mesma forma como se hipnotiza a mente de uma pessoa, é possível agir mentalmente sobre as células? Existe algum tipo de processo de meditação diretiva ou dirigida, o uso de recursos da alma ou da psique para, vamos dizer assim, impactar as células? Eu acho o seguinte, é lógico, o desenvolvimento celular, seja a formação de braços ou dendritos do neurônio para estabelecer sinapses, vamos dizer assim, não é? Conexões, e na síndrome pós-pólio, como há uma lesão neuronal, há uma resposta de, vamos dizer assim, de produção, de desenvolvimento de uma estrutura, vamos dizer assim, reparadora, não é? Uma tentativa do organismo de se fazer uma reparação. Será que a gente tem alguma contribuição nesse processo de reparação celular? Não só de reparação, mas de sustentação entre o neurônio e o músculo,
que venha a partir de algum padrão específico de estado meditativo ou de estado espiritual, que possa trazer um outro prognóstico, ou você que tem já sinais de uma síndrome pós-pólio, é possível, através veja, além do progresso da medicina, no entendimento de recursos para poder sanear o problema, porque essas pesquisas precisa haver, não é? O que eu posso fazer agora, não é? Reformular minha mente, porque eu posso dizer assim, eu ponho o meu corpo em cima da mesa do médico e ele resolve. É isso? Ou eu perguntaria, o que eu posso fazer? Então, é importante a gente referenciar isso. Como se é meu corpo, eu tenho algum domínio sobre o meu corpo. Eu posso recorrer a forças internas, forças de minha alma. E com a minha consciência profunda, eu posso modificar o plano de minhas células. Por que não? Eu acho que esta questão precisa entrar em pauta nas pesquisas médicas. Senão, o que acontece? Se eu não trabalho esse empoderamento do meu paciente com recursos que a ciência ainda desconhece, mas que deveria se empenhar em, vamos dizer assim, estudar, então, se eu não ofereço essa hipótese, sequer para o paciente refletir e trazer a sua opinião, eu acabo encarcerando o paciente na ignorância da medicina. Eu adoeço mais o paciente. Então, é importante que a gente precisa rever quando a gente aplica uma ação terapêutica. Veja, a palavra medicamento do latim quer dizer caminho. Remédio, reencaminhar. Então, há uma diferença entre medicamento e fármaco. O fármaco é a química, o medicamento é um caminho, é um conjunto maior de estratégia. E dentro desse conjunto maior de estratégia, eu pergunto para você, existe algum laboratório de pesquisa, pesquisando a força da mente? Nós tivemos as pesquisas de Joseph Heine e Louise Heine nos laboratórios da Duke University, nos Estados Unidos, que estudaram a telepatia e fundamentaram, vamos dizer assim, pesquisas de um campo da ciência que ficou conhecido como parapsicologia. Hoje, esse terreno da neurociência vem estudando a interação homem-máquina, quer dizer, através de ondas mentais que o cérebro irradia, tanto assim que a gente faz um eletroencefalograma, porque nós irradiamos, também o coração, um eletrocardiograma, e essas ondas hoje são no laboratório estudadas para movimentar máquinas. Então, aqui no Brasil nós temos o nosso professor Nicoleles, que é pioneiro, também na Duke University, olha que curioso. E é a relação homem-máquina. Quer dizer, o pensamento tem uma força sobre a máquina. Se tem uma força sobre a máquina, como é que não tem sobre suas células? Então, a gente precisa de tomar consciência, ou talvez parar um pouco para pensar no poder intrínseco que nós temos sobre a nossa vida, que nós somos responsáveis por ela, cada um pela sua, e a potência que nós temos sobre a vida, sobre as nossas células. Então, a gente tem uma crença de que certas situações são inexoráveis. Será que são? Será que não existe outro curso? Porque, às vezes, simplesmente a gente faz isso como eu falei, entrega para o médico simplesmente, eu vou fazer, é possível ou não é, e acabou o assunto, eu fico entregue, esperando. Mas eu preciso de pesquisar possibilidades, acionar os recursos da medicina, mas também refletir sobre esses recursos que nós
temos dentro da gente. A minha formação cultural, religiosa, é cristã. Mas eu acredito num Cristo, num Jesus, que abraça todas as religiões e todas as diversidades. Não é do meu estilo o sectarismo. Meu estilo a minha visão de um Jesus que dá as mãos e abraça todas as religiões. Aliás, nem acho que Jesus veio trazer nenhuma religião. Veio na sequência dos filósofos da escola peripatética grega, Sócrates, Platão, que ensinavam andando pelas ruas, não é? Princípios essenciais, como o profeta Isaías, por exemplo, tinha ensinamentos belíssimos, e o próprio Jesus dizia, não vim destruir a lei, não é? Quer dizer, ele estava trazendo recursos da própria cultura e essência do conhecimento da época, profundos conhecimentos da alma. E ele dizia uma coisa curiosa, dizia assim, vós sois deuses, ele não diz vós sereis no futuro, vós sois. Essa potência interna que nós temos. Depois, na França do século XIX, no Hospital Salpêtrière de Paris, o professor Charcot teve um dos seus alunos, foi o Carl Gustav Jung, que foi colega do Freud. E o Jung diz o seguinte, existe um self, um eu profundo, que eu entendo que é como esse vós sois deuses, essa consciência profunda. Freud vai dizer o superego, não é? Essa força maior, ética. E depois nós temos no Oriente os conhecimentos e as pesquisas da consciência profunda do Yogananda, do Paramahansa Yogananda, extraordinária obra de pesquisa da consciência profunda. E você deve ter os seus saberes, o seu conhecimento, certamente, e até a sua experiência. Será que a gente para 3 minutos do dia para fazer a hipnose celular e criar ritmo? E isso poderia produzir um efeito, mas a gente não vê esse tipo de ação sendo tomada, inclusive anexa a outros recursos. Muitas pessoas têm suas crenças baseadas em suas religiões e fazem orações diárias. A oração tem um impacto também sobre as nossas células, não é? A oração é como se fosse uma calibragem com Deus e as forças perfeitas da natureza, não é? O quanto que a gente deve calibrar a nossa percepção interna, o nosso mundo interno com essa frequência perfeita da natureza, que são as emanações de Deus, ou, para quem não é religioso, as emanações da fonte primária do tudo, não é? Que são perfeitas, que nem todas as equações que todas as universidades juntas até hoje pesquisaram conseguiram chegar a milionésimo por cento da parte desse todo, nada disso. Então nós temos muito ainda a percorrer. Então, para a gente refletir, porque você pode hoje, você que passa por essa problemática da síndrome pós-pólio, ou qualquer outra patologia, qualquer outra, eu vou chamar de experiência, não é? Você pode usar esses recursos, fazer essa experiência no laboratório da tua vida, você se tornar um cientista da tua própria vida e, juntamente com os tratamentos e o apoio do seu médico, você também tem uma contraparte das suas experiências, que é, eu vou fazer uma mentalização criativa, né? Quem sugeriu isso foi o casal Simonton. Escreve uma obra extraordinária, Com a Vida de Novo, numa pesquisa sobre o câncer. E o casal Simonton, eles propõem a chamada visualização criativa, que seria uma forma, através da força da imagética, que é a força da imaginação. Veja, imaginação impacta o organismo. Lembra da adolescência, dos devaneios sensuais? A imaginação impacta o organismo, é ou não é? Precisa de experiência científica ou você já viveu isso? Não é? Então,
vamos dizer, a força da imagética, o quanto que pode, de forma dirigida, impactar, vamos dizer assim, toda a fluência da relação entre o neurônio e o músculo, no caso da síndrome pós-pólio, são experiências que precisam ser feitas. Você pode começar hoje essa experiência e fazer todo dia um pouco e observar, não é? Há também, lógico, muita coisa que a nossa sociedade não está acostumada a fazer, que é pensar um pouco na nossa alimentação. E a gente come muita porcaria, muita coisa tóxica a gente come. Agrotóxico é uma das coisas. Então, de repente, a gente, vamos dizer assim, trazer água mais pura para dentro, não é? Ingestão de água, alimentos sem agrotóxicos, não é? O açúcar é tóxico também. eh, Outras substâncias que hoje são pesquisadas. Hoje se fala muito do glúten, não é verdade? Mas se você for no site da Embrapa, e você vai ver que a maior parte do trigo é contaminado por um fungo cancerígeno. Vai no site da Embrapa para você ver como Embrapa, a empresa brasileira, né, de pesquisas agropecuárias, né? Tem lá. Eu acho que a gente precisa de pensar um pouco mais na natureza, não é? Se o consumo animal não é uma coisa tóxica, já chegou o tempo da humanidade deixar, optar por uma alimentação de paz, de amor, de alegria, não de morte, não é? Eu acho que essas coisas também nos amparam para a nossa saúde. Não sei o que você acha, mas eu estou pensando. Eu costumo orientar meus pacientes a fazer uma reflexão sobre essa questão, que é também uma forma de se tornar sensível à natureza. E a natureza é uma expressão divina. Então, ela também traz para nós o presente da sua vitalidade, do seu magnetismo, que a gente pode usar a nosso favor, mas a gente precisa de ter uma consciência, não é? Existe hoje muita pesquisa sobre aquilo que é chamado no inglês de gut brain, quer dizer, intestino-cérebro. Então, as bactérias do nosso intestino interferem no sistema nervoso. Eu mesmo presenciei pesquisas desse estilo nos laboratórios de doenças neurológicas do Brigham Hospital, do Hale Building for Transformative Medicine da Harvard. Fiquei maravilhado com as pesquisas. A gente não tem ideia das inter-relações que existem no nosso organismo. Mas espera um pouco, as bactérias do intestino interferem no cérebro? Interferem. Então a gente tem que fazer mais pesquisa. E mais ainda, a gente tem que preocupar com o nosso processo de digestão, o que a gente digere, o quanto isso pode trazer impacto. Olha quanta coisa a gente pode começar hoje, não é? Sobretudo, a partir da construção de condutas, não é? De forças que vêm por diversos sistemas, o sistema espiritual, a meditação, a hipnose celular, que está associada à respiração, que os hindus ensinam que a respiração consciente ou a respiração com a interface da meditação, ela tem um impacto. São coisas para serem pesquisadas, mas eu posso começar hoje a fazer essa experiência e ver se eu sinto melhor, ou buscar orientação para isso. A oração naquilo que você acredita, para alimentar a base da sua conexão interior, o seu fortalecimento, o seu empoderamento, a sua conexão divina com a fonte do tudo, não é? A reelaboração de sentimentos, para que sejam sentimentos de paz, de amor, de solidariedade, desamarrar das coisas que não fazem bem para a nossa mente, as mágoas, as culpas, as raivas, as irritações, que a gente precisa driblar, fazer surgir dali, nessa matriz de experiências das nossas emoções, sentimentos tranquilos que possam fundamentar também uma homeostase das nossas células, um equilíbrio das nossas células. A gente pode começar isso agora, não é? Fomentar ou ir atrás ou estimular as pesquisas, não é? A natureza, a alimentação, como nós falamos, as pesquisas gut-brain, as pesquisas também de
a chamada nutracêutica, né? Que elementos que estão em falta, a gente não toma sol. Aí tem que tomar pílula de vitamina D, você acha? Tem que tomar sol. A gente precisa mudar o hábito, ficar enclausurado, porque o sol não é só a luz que vai dar vitamina D. Tem outras fontes que trazem vitalidade para o nosso ser. E a gente precisa repensar essas coisas. Aí nós temos a questão do nosso propósito, que é a grande motivação da nossa motricidade, é o propósito. Às vezes, pensa, por que que uma coisa acontece na fase madura da minha vida? Talvez porque seja para eu repensar meus caminhos também, as minhas entregas, a minha missão, ao que eu vim. Se eu estou numa fase madura, olha, então espera um pouco, às vezes eu preciso reciclar a, a minha visão de vida. O Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, diz que a missão de uma pessoa começa aos 63 anos. É quando ela está apta a fazer a entrega dela para a humanidade. Então, esse elemento de motivação, de encontro, de propósito, também é uma coisa que a gente pode começar agora a pensar, se você não pensou nisso ainda, não é? E a motivação, ela, vamos dizer assim, ela dá outra tonalidade para a nossa motricidade. E se você juntar todas essas peças, pegar esse vídeo, anotar algumas coisas que aqui foram colocadas como objeto de reflexão que eu estou fazendo com você, e ver o que eu posso começar agora para transformar a minha vida e modificar o meu destino, não é? A, a vida não traz desafios para a gente para nos derrubar. Ela traz para chamar a nossa melhor parte. E a gente precisa atender essa demanda. O sofrimento, quando ele não tem sentido, assim ensinava Viktor Frankl, aí nós temos a doença. A doença é um sofrimento sem sentido. Mas quando aquele sofrimento representa uma experiência a chamar o nosso aprendizado, a fortaleza de nossa alma, então aquilo não é mais doença, é um caminho. Então, naquilo que nós estamos passando, cada um de nós está passando por seus desafios, o que a vida está chamando da gente? Mais do que criar uma doença, porque a doença é o manejo nosso frente aos desafios. Se eu estou apresentando aquela problemática, aquele desafio que o meu corpo não responde, ou que o meu corpo dói, essa experiência, eu posso mergulhar nela e me fechar nela, e eu construo uma doença, ou eu posso perguntar para a natureza, o que eu faço agora? O que você está me chamando aqui que eu preciso me transformar para abrir novos caminhos? Então aí você está encontrando naquela experiência um caminho de encontro da tua força, da tua potência, do teu empoderamento, da tua razão de vida, da expressão do seu estar no mundo e de suas realizações. Espero que as minhas falas possam ajudar você a refletir e, mais do que isso, encontrar a sua luz interior, porque certamente, no meio de tantas demandas de dor e sofrimento, de incertezas, às vezes até de desespero, de descontrole, de tristezas, de insônias, no meio disso, existe a tua luz chamando por você para suas entregas. E numa fase de maturidade, você tem muita coisa para entregar para a humanidade. E certamente esse poder que você traz dentro de você vai revitalizar as suas células e trazer novos prognósticos. Um forte abraço!